Olá, turminha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia aí da sua família, dos amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado Jesus e do doce Espírito Santo. Eu espero que vocês estejam curiosos, na expectativa para continuar ouvindo e aprendendo a história sobre a vida de Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa história e hoje nós vamos ver o que aconteceu depois que Jesus nasceu, depois que os anjos anunciaram seu nascimento para os pastores, que os pastores saíram contando para todo mundo. Mas será que eles contou para todo mundo mesmo? Será que todo mundo ficou sabendo do nascimento de Jesus? Será que todas as pessoas daquela época ficaram sabendo que tinha nascido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei de toda a humanidade, o Salvador do mundo? Será? Mas para começarmos, deixa eu perguntar para vocês. Você por um acaso aí já olharam assim para o céu com o telescópio para ver as estrelas? Ou já foram, que nem aqui em São Paulo tem lá no Parque do Ibirapuera, o planetário, o observatório, onde a gente olha assim com um telescópio bem grande, vê as estrelas, as constelações. Vocês sabiam que as estrelas, todas elas têm nome, que Deus sabe o nome de todas, e nós temos bilhões de estrelas no céu. E todas essas estrelas, Deus colocou elas no céu também como marcação de tempo. Tem estrelas que elas marcam as estações da primavera, do verão, do outono, do inverno. Quando tá as estações assim, elas ficam mais, parece que evidente no céu. E tem estrelas também que são usadas pelos guias, né? Hoje não, porque tem, né, o GPS, tem o Google Maps, né, que você seguia pelos satélites, mas na época que Jesus nasceu, não existia esses modelos de guia, né, pra gente, para poder se orientar, né? Então eles usavam o quê? As pessoas usavam como orientação as estrelas do céu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E Deus sabe todas as estrelas, ele fala no livro de Jó que ele deu nome a todas elas e sabe o nome de todas. Já pensou, gente? Que coisa maravilhosa! Deus as criou e sabe o nome de todas, bilhões de estrelas. Olha que coisa maravilhosa. Então, depois que Jesus nasceu, ali naquela manjedoura, dentro daquele estábulo, será que Jesus continuou ali? Nananina, não. Com certeza, agora Maria, que estava com aquele bebê recém-nascido, não poderia fazer uma viagem de 160 quilômetros de volta para Nazaré, montada no lombo de um jumentinho, né, tendo como é que ela ia amamentar a criança, ou com aquele bebê recém-nascido naquele sol escaldante de mais de 40 graus durante o dia e aquele frio intenso de noite. O nosso querido Salvador poderia ficar dodói, não é verdade? Já tinha nascido de uma maneira, num lugar assim, inóspito, aonde não é lugar de uma criança nascer e agora ter que tomar essa viagem de volta. Então o que José fez? Com certeza ele deve ter procurado os parentes, né, para ver se poderia ficar alguns dias lá na casa deles, né, que agora tá todo mundo lá em Belém que tinha ido para se registrar, mas com certeza as pessoas foram voltando para suas casas depois de cumprir ali o decreto do imperador. E aí o que José fez? José arrumou uma casa para que ele e Maria ficassem ali em Belém morando até a criança ficar mais fortinha, maiorzinho, para poder eles voltarem para Nazaré. Enquanto ele estava ali, já tinha se passado 8 dias que Jesus tinha nascido. E aí o que Maria e José fizeram? Tá aqui, ó, na Bíblia, o que foi que eles fizeram no capítulo 2 de Lucas e no versículo 21, ó. E quando passados 8 dias foram cumpridos pela circuncisão, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus. Então, pela lei judaica, lá pelos judeus, deu 8 dias, a criança tem que passar, o menino homem, tem que passar pela circuncisão, e aí depois ele é o quê? Apresentado no templo. Por isso que nas igrejas
cristãs, evangélicas, quando a criança, assim, logo que nasce, que passa esse período, né, às vezes de 40 dias, que a mãe está de resguardo, é que levada a criança na igreja para ser apresentado, ou seja, santificado ao Senhor, que é para cumprir isso daqui, ó, que está na Bíblia, e cumprindo-se os dias de purificação, né, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele cumpriu tudo que estava na lei do povo judeu. Então ele foi levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolo ou 2 pombinhos. Então, as famílias que eram abastadas, que tinham dinheiro, às vezes junto com a criança levavam o quê? Um sacrifício de adoração a Deus, de perdão de pecados. Então, quem tinha condição levava um cordeirinho, levava um bezerro, um novilho. Mas a família de Jesus, como nós vimos, era uma família simples e pobre. O que eles levaram? Um casal de pombinhos. Olha só que coisa maravilhosa. E quando eles chegaram lá no templo, havia, ó, em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este era um homem justo e temente a Deus. E esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então, Simeão, ele era o quê? Ele era um levita, um sacerdote. Ele estava sempre ali no templo. E ele falava, Senhor, ele pedia para Deus, Senhor, quando é que vai se cumprir a sua promessa para nós? Quando é, Senhor, que vai vir o Salvador? E aí, nisso, eles já eram de idade. Ó, e nisso chega quem? Maria e José ao templo. Eles saíram lá de Belém e foram até o templo em Jerusalém para apresentar Jesus. E aí, quando chegaram lá, Simeão foi tomado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo falou para ele, você não vai morrer antes de você ter a promessa cumprida que eu prometi, ó, há mais de 4.000 anos atrás. Não se preocupa, Simeão, você vai ver o Salvador. E aí, quando Jesus chegou no templo, Simeão tomou, ó, ele então, e pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então o tomou nos braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então Simeão ficou feliz que ele falou, obrigado, Senhor, pelo Senhor me dar o privilégio, a oportunidade de segurar nos braços o Salvador prometido. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Já pensou que privilégio de Simeão segurar o Salvador, o Filho de Deus, nos braços? Foi muito maravilhoso. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele o diziam. Então, eles ficaram maravilhados com isso. E estava ali também no templo uma senhora, a profetisa Ana, filha de Fanuel. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos. Desde então ela era, desde a sua virgindade. Então ela era que uma viúva que estava ali no templo orando, sempre buscando ao Senhor. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de dia e de noite. E sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Então a profetisa Ana falou bem assim, ai, que privilégio, eu também não vou, já estou em avançada idade, mas tive o privilégio de ver, de pegar o menino Jesus inteiro, como se fosse uma vovó. Ai, coisa linda, meu Deus, que maravilha, chegou o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Mas enquanto isso, lá para os lados, para as bandas do Oriente, haviam que homens sábios. O que esse sábio fazia?
Se fosse hoje, nós diríamos que esses homens, eles eram o quê? Astrônomos. O que é astrônomo? Astrônomos são aqueles cientistas que ficam lá com seus telescópios, com as suas buscas, com tudo, observando o movimento das estrelas. E naquela época, esses sábios, eles não só ficavam lá olhando as estrelas, falando, olha, estrela tal mudou, olha, a lua agora tá boa para plantar, a lua agora tá boa para colher. Os reis, lá de onde eles moravam, iam até eles para consultar, para poder ser aconselhados por esse sábio. E aí ele está lá observando as estrelas. E quando eles estão lá observando as estrelas, eles notou que tinha uma estrela nova e diferente no céu. E aí eles observaram e falaram, nossa, mas o que está acontecendo? Que estrela é aquela? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então eles olharam para aquela estrela e eles viram que a estrela estava aonde? Para o lado de Israel, de Jerusalém. E aí eles foram fazer o quê? Foram procurar lá nos seus manuscritos antigos o que é que tinha acontecido lá em Jerusalém, algum fato novo que ia acontecer para aquela estrela aparecer. E aí eles leram lá nos manuscritos, né? Porque naquela época, como eu já expliquei para vocês, era tudo escrito em pergaminhos feitos de couro ou em papiro, que era um papel feito de uma planta do Nilo. Então eles foram lá procurar nos seus manuscritos antigos que havia uma profecia que o profeta Miqueias tinha profetizado, que em Belém nasceria o rei dos judeus, o salvador do mundo. Eles falaram assim, o rei, nasceu o rei, e o rei esse rei é especial, porque apareceu uma estrela no céu, só para ele, precisamos conhecer esse rei. E aí, esses magos, né, esses sábios, eles fizeram o quê? Se aprontaram para a viagem. Então, ó, enquanto eles estavam se aprontando para a viagem, eles decidiram que iria ver o rei prometido e adoraram. E eles então começaram o quê? A se preparar. Mas será que foi assim, puf, vamos? Turminha, vocês têm que ter assim na cabeça de vocês que naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha trem. E eles estavam muito longe lá de Jerusalém. Eles, pelo que a gente dá assim, as explicações que dá na Bíblia, aonde eles moravam era pro lado da Pérsia. Então ficava bem longe de Jerusalém, distância assim de mais de 2.000 quilômetros. Agora imagina viajar mais de 2.000 quilômetros? Ah, com certeza eles prepararam seus camelos, colocaram lá comida para a viagem deles, avisou lá o soberano de onde eles moravam, olha, nós precisamos fazer uma viagem porque chegou um rei novo lá para as bandas de Israel e a gente vai lá para conhecê-lo. Ele é muito importante porque apareceu uma estrela só para ele, nós vamos lá adorar esse rei. E aí eles prepararam-se para a viagem. Com certeza eles devem ter levado lá algum ajudante, porque era uma viagem perigosa, colocado roupas quentes para dormir à noite, roupa mais leve para o dia, porque eles iam atravessar todo o deserto para poder chegar em Jerusalém. E aí, quando eles estão lá terminando de se arrumar, de se aprontar para fazer essa longa viagem, o que aconteceu? Alguém falou bem assim, mas espera lá, nós vamos visitar um rei, não vamos levar presente? Ah, vamos preparar presentes, e presentes especiais para esta criança que nasceu. E aí eles se puseram a caminho e saíram lá da sua terra e foram para Jerusalém. E aí quando eles chegaram em Jerusalém, ó, e perguntaram, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então eles chegaram lá em Jerusalém e saíram perguntando, aonde que nasceu o rei? Aonde é que chegou o novo rei aqui? Só que ninguém
E Jerusalém sabia porque Jesus tinha nascido em Belém. Os pastores tinham anunciado ali nas cercanias ali que a criança tinha nascido. Agora Jesus já não estava mais na manjedoura, Jesus estava com certeza numa casa, né, que José deve ter preparado para ele e Maria morar. E foi assim, puf, 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 rapidinho não. Levou-se, criança, 2 anos entre eles verem a estrela e eles chegarem até Belém. Então agora Jesus já estava o quê? Uma criança com mais ou menos 2 anos de idade. Olha só que interessante. E quando eles chegaram lá em Jerusalém, começaram a perguntar, aí o pessoal falou, olha, onde tem o rei aqui é lá no palácio, o rei Herodes. Então vocês têm que perguntar para Herodes. Se chegou alguma criança, mas que a gente saiba, não tem criança lá não. Não soubemos que a rainha lá teve criança não. Mas eles fizeram o quê? Foram até o palácio. Quando eles chegaram lá no palácio, foi recebido com toda a pompa e circunstância, homens sábios, bem vestidos, homens cultos. E aí o rei Herodes falou bem assim, vocês estão aqui da parte de quem? O que está acontecendo? E aí, ó, tá aqui na Bíblia. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então Herodes foi e perguntou para eles, o que vocês vieram fazer aqui? Não, nós viemos adorar o rei, o senhor sabe onde é que está o rei nascido? Herodes falou bem assim, olha, aqui não chegou rei nenhum não, mas vamos fazer o seguinte, vocês estão cansados da viagem, descansa aqui no palácio e amanhã a gente conversa. Enquanto isso, ele ficou perturbado, mas porque ele era o rei e ele era um homem mau. Ele falou, espera lá, que história é essa de rei novo que nasceu? Que conversa é essa? Ele ficou com medo de que Jesus tomasse o lugar dele no trono. E aí, enquanto tava lá aqueles sábios, né, descansando ali no palácio, com certeza comendo, tomando um banho, tirando a poeira da viagem, ele mandou chamar rapidinho os sacerdotes, né, lá no templo de Jerusalém e perguntou para eles, que história é essa de rei que vai nascer aqui, que esses homens sábios chegou aqui e está perguntando dele? E aí, ó, tá aqui, ó, e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Em Belém, então, que nasceu esse rei? Tá bom, beleza. E aí, depois dos sábios descansados, Herodes foi e falou para eles, olha, vocês já descansaram? Então faz o seguinte, vocês vão e adorem o menino e depois, quando você estiver voltando, passa por aqui para poder me falar onde é que ele está, para que eu possa ir adorá-lo também. E aí os sábios ficaram muito felizes com a recepção de Herodes, né? E Herodes perguntou, como é que vocês souberam que nasceu um rei novo por aqui? A estrela, aquela estrela lá no céu que está nos guiando. Só que quando Herodes foi ver, que estrela? A estrela tinha sumido. Porque não era para ele saber. Porque ele estava, o inimigo estava usando ele para querer fazer o quê? Acabar com o Salvador do mundo antes da hora. E aí, os sábios saíram ali do palácio e a estrela novamente começou a brilhar no céu e eles foram se guiando pela estrela até Belém. Quando eles chegaram lá em Belém, bem em cima de onde a casa que José e Maria estava, a estrela como que parou, falou, é aqui, ó. Igual quando a gente pega lá o Google Maps, né? Coloca lá o endereço que você quer ir. Quando você chega no endereço, fala bem assim, você chegou ao seu destino? Então a estrela parou. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. E aí, quando eles chegaram lá na casa, onde estava José e Maria com o menino, eles foram adorar a criança. E aí, né, bateram na porta. E aí Maria abriu, pois não. Aí eles falaram, é aqui que nasceu o rei dos judeus? Aquele que
foi prometido. E aí Maria e José não estavam sem entender nada, porque eles numa casa simples, pequena, e aí chega aqueles homens todos bem vestidos e se ajoelham perante eles e o menino e começam a adorar aquela criança e entregar os presentes. E quais foram os presentes que eles trouxeram para Jesus? Um deles trouxe o quê? Trouxe ouro. Porque o ouro significava, naquela época, criança, era um presente só dado à realeza, para gente rica. Então ali eles estavam reconhecendo que Jesus era o rei dos reis, senhor dos senhores. O outro trouxe o quê? Incenso. O incenso era usado no templo para a santificação, para a purificação do templo. Então eles ali estavam também com esse presente mostrando que Jesus era o quê? Era uma criança santa e pura. E o outro entregou o quê? Mirra, que era um presente, um perfume caríssimo, muito caro, que só era dado também para a realeza. Era um presente assim que eles usavam, os ricos, para o quê? Depois que embalsamava, né, o corpo da pessoa que morria, eles colocavam esse perfume para que o quê? Que o defunto não passasse mau cheiro. Então, eles ali já estavam entregando o presente para Jesus, que Jesus ia usar, depois lá na frente nós vamos ver, que Maria usou um perfume desse para poder, não de mirra, mas de aloés, para poder o quê? Lavar Jesus com este perfume. Então, Maria e José ficavam assim admirados, né? Com aqueles homens todos cheios de pompas e circunstância, se curvando e adorando a Jesus. Aí aqui tá. E enviando, e os magos inquiriram deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Aqui está quando Herodes perguntou para os magos. E entrando na casa, capítulo 2 e versículo 11 de Lucas. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram a sua terra por outro caminho. Então, depois que eles adoraram ali o menino em Belém, né, eles devem ter ido para alguma hospedagem, falando, bom, vamos descansar, porque de Belém até Jerusalém era outra viagem, porque a cidade não era muito perto. Vamos dormir essa noite aqui nessa hospedaria, já adoramos o menino, já vimos que ele nasceu, então vamos dormir. Só que quando eles estavam dormindo à noite, Deus mostrou para eles em sonho que não era para eles passarem pelo palácio de Herodes. Porque Herodes não queria adorar a criança, ele queria o quê? Se livrar daquele menino, porque ele falava, não, o menino chegou, então vai tomar o meu trono, vai tomar o meu lugar. E eles, se passaram de novo pela casa de Maria e José, disseram, deve ter dado um cheiro, sabe, né, um abraço de Jesus, feito um carinho, e eles foram, só que por outro lugar, por outro caminho para a terra deles. Quando Herodes, lá em Jerusalém, tá lá esperando, mas que visita demorada, que esse povo não volta. Que aí ele soube que eles tinham ido embora para outro caminho. Herodes falou bem assim, é agora, vamos descobrir onde é que está essa criança e vou me livrar dela. Só que Deus, novamente, apareceu em sonho para José e falou para José, José, pega Maria, pega sua esposa e o menino e fujam para o Egito, porque o rei Herodes intenta matá-lo. E aí, durante a noite, José despertou do sono, falando, vamos Maria, vamos embora, vamos, ajuda tudo e vamos embora. E aquilo eles, fugiram para o Egito. Quando no outro dia chegou lá Herodes, né? Não foi ele, mas mandou seus soldados matar todas as crianças menores de 2 anos, foram todos mortos. Ele falou assim, bom, já que eu não sei, eles não voltaram para me avisar quem é esse menino, e eles falou que por volta de 2 anos que essa estrela apareceu no céu, então por via das dúvidas, para não ter problema nenhum, vão matar todo mundo. E mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, inclusive o bebê, tudo. Ele mandou matar. E ele achou que nessa Jesus tinha ido também. Só que Jesus já estava o quê? A caminho do
Egito, porque ainda não era o momento dele morrer para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Ainda não era, ele ainda tinha um plano a cumprir aqui na terra. Ele ainda tinha que passar por todas as etapas que nós seres humanos passamos, para depois ele dar a sua vida para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados ali na cruz. Então Herodes, ficou possesso, furioso. Mas ele não sabia que aquela criança, ele não ia conseguir pegar. E aí depois, passado um certo tempo, quando Jesus já estava assim, por volta, a Bíblia não fala mais ou menos a idade, mas só fala que passou um certo tempo, o anjo novamente apareceu para José, lá no Egito. Novamente, olha só, esse anjo maravilhoso, o anjo Gabriel falou, José, pode voltar agora para a Judéia de novo, porque Herodes, aquele que intentava matar o menino, jaz morto. Então Herodes tinha morrido. Quem tinha assumido o trono agora no lugar dele era o seu filho. Então Herodes morreu e Jesus pôde voltar para a Judéia. Só que agora Jesus não voltou lá para Belém, para a casa que José tinha arrumado para eles morarem. Agora Jesus voltou para a cidade aonde o pai dele morava quando a Maria recebeu o anjo, para a cidade de Nazaré. E aí aqui, no livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 39, fala bem assim, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, neste momento, Jesus voltou, né? Os pais dele voltou lá para Galiléia e Jesus foi morar em Nazaré. E o que será que aconteceu com Jesus quando é que ele estava lá em Nazaré? Hein, crianças? O que será que aconteceu com ele? Hein? Quantos anos ele tinha agora que ele estava lá em Nazaré? Isso nós vamos descobrir no nosso próximo encontro, na nossa próxima história sobre a vida de Cristo. O nosso versículo de hoje, fala sobre isso, que o Pai, né, Deus o Pai, enviou o seu Filho, ou seja, Jesus, para que ele enviou Jesus? Para Salvador do mundo. Então, Deus o Pai enviou o seu Filho Jesus para Salvador do mundo. Aonde está escrito este versículo? Lá, em 1 João 4 e 14. Então, essa foi a missão de Jesus. Ele veio para ser o Salvador do mundo. E Herodes queria o quê? Que ele morresse antes da hora. Mas tudo, como eu falei para vocês, tinha que se cumprir o plano perfeito da salvação que Deus tinha programado para toda a humanidade. Então agora eu vou cantar uma música para vocês, que é o resumo do amor, esse amor tão grande de Deus por nós, né? Por tudo que Ele fez com a gente. Eu amo esse cântico aqui, eu tenho certeza que você vai gostar também. Eu sei que tem muita criança aí que me assiste que já conhece essa musiquinha também. Então vamos lá, é assim, Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, de mim. A Bíblia diz, Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio nascer em Belém pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio morrer numa cruz por mim, pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que quer vir no meu coração morar, meu Salvador. Então, Ele gosta tanto
de nós que Ele quer vir morar no nosso coração. E aí eu te pergunto aí do outro lado, você já convidou Jesus para morar no seu coração? Você já deixou que Ele fosse seu Senhor, seu Salvador e para perdoar todos os seus pecados? Se você ainda não convidou, agora é a oportunidade. Eu vou fazer uma oração aqui de agradecimento e também de confissão de pecados, e você faça essa oração aí também. Convida Jesus para vir morar dentro do seu coração, para ser o seu Senhor e Salvador. Olha só, o verdadeiro Filho de Deus saiu lá da glória dele e veio aqui na terra passar pelo que você passa. Olha só, ele nasceu como toda criança nasce, como você nasceu. Ele engatinhou, andou como toda criança nasce, engatinha. E agora ele já estava, a nossa história, nós fomos até a fase dele 6, 7, 8, 9 anos, a fase que muitos de vocês estão aí. Então, você tem a capacidade de entender que é só você querer convidar que ele vem morar no seu coração. Então, vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus aqui nessa terra para ser o meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter dado a sua vida por mim ali naquela cruz para perdão dos meus pecados e minha salvação. Senhor, eu confesso que sou pecador, mas eu creio que o Senhor é capaz de perdoar os meus pecados e me dar a salvação. Por isso eu te convido para que o Senhor entre na minha vida e venha ser o meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Obrigado, Papai do céu, pelo Senhor ter me dado de presente seu Filho Jesus. Amém! Bom turminha, fico aqui aguardando vocês, ansiosa para o nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, vocês recebam a notificação do YouTube, tá bom? Então, ó, curta, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau!